Olá pessoal, bem-vindo a mais uma videoaula. Hoje nós vamos falar de o controle financeiro da organização, Agenda 5, tá? Lembrando que é apenas um resumo do assunto. Eu acredito que seja um assunto bem importante, tem mais coisas para falar sobre isso, tá? Mas apenas vamos focar o que tem lá na agenda, né? Então, olha lá, né? Ele já começa o assunto, né? E o que você vai aprender, né? Existem ferramentas para analisar os demonstrativos contábeis, ou seja, todos aqueles livros fiscais, desculpa, os livros contábeis, né? Que nós temos, eles são analisáveis, né? E através de índices, através de indicadores, você consegue perceber como que está a empresa, tudo, nível de endividamento, estrutura empresarial. Não vai entrar nesse assunto, mas a gente consegue analisar até como é que vai a empresa, né? O ativo da empresa, o nível de imobilizado que tem, né? A quantidade de imobilizado, tudo mais, tá? Então, nós vamos apresentar apenas as análises básicas que elas pretendem nortear, mostrar para a empresa. Ele entra no conjunto de indicadores, né? Que a gente coloca a empresa para entender o nível da empresa. Pessoal, aqui eu coloquei os dois balanços, né? Na verdade, os dois relatórios financeiros mais utilizados, que mais nós iremos utilizar, tá? Esse aí é o DRE, não sei se vocês estão lembrados da parte da aula de contabilidade, que é o demonstrativo de resultado de exercício. Quando a gente fala em DRE, demonstrativo de resultado de exercício. Todo o lucro da empresa, tudo que acontece na empresa tá aí, tá? Então, só dando uma retomada, tá? O DRE ele tem essa primeira parte, tá? Eu vou colocar aqui o cursor a laser. Nós temos essa primeira parte que é a receita bruta. O que é a receita bruta? São as vendas, né? Tudo que tem de vendas. Devoluções, tudo que devolveu, não deu certo, tá? Representa um custo, ou seja, não é que eu lucrei, né, 10 milhões de reais, de jeito nenhum, né? Nós tivemos algumas devoluções, impostos incidentes sobre essa receita. Depois nós temos as receitas líquidas, né? Então a receita líquida ficou isso aqui, 7 milhões e 900. Da receita líquida a gente tem o custo, né? Porque a gente teve que pagar alguma coisa, não foi de graça. Aí você tem o lucro bruto. Daqui do lucro bruto nós temos algumas despesas, despesa administrativa, financeira, entre outras despesas, e você tem o lucro operacional. Depois a gente incide aí, né, um imposto final, e aí tem o lucro, né, o lucro líquido. É isso aqui que é o lucro que você vai ganhar. Então, vamos lá. Outro é o balanço patrimonial, outro livro, né? A gente fala que é outro relatório da contabilidade, muito importante, que nós iremos utilizar. Esses são os dois mais utilizáveis, tá? Tem outros relatórios que são importantes também, mas esse aqui é o que mais utiliza. Inclusive nos índices que nós vamos ver. É o balanço patrimonial, de um lado ativo, do outro lado passivo, né? Esse ativo e o passivo eles têm que dar igual, né? Se você for somar. Então aqui nós temos aqui, né, o ativo ele é dividido em dois, que é o circulante. O que é o circulante, né? Dinheiro é o que circula, né? Ele tem maior liquidez, né? E depois nós vamos falar também sobre a liquidez, né? O que é esse conceito de liquidez, né? Então aqui é o caixa, que tem dinheiro em mãos, né, duplicados a receber, e o não circulante, baixíssima liquidez, né, que são contas a receber, imobilizado, máquinas, terrenos e assim vai, marcas e patentes, tá? Do outro lado nós temos a conta do passivo, que lembra, aqui desse lado, né, do ativo nós temos bens e direitos, do outro lado nós temos as obrigações, né, com terceiros, que é o passivo, né, que é os empréstimos, tal, circulante, não circulante, financiamento a longo prazo, tudo aquilo que eu tenho devendo para terceiros, mas a longo prazo. E nós temos o patrimônio líquido. O patrimônio líquido é o patrimônio do sócio da empresa, né? É o capital do sócio da empresa. Então, dentro do patrimônio líquido, nós temos o capital social e os lucros acumulados, que também é do sócio da empresa, é dele, tá? Então, somando aí, tem o que? 6 mil reais. Tudo bem, pessoal? Vamos dar continuidade aí. E aí, ele entra no tema, né?
Então nós vamos falar basicamente das análises, né, do demonstrativo financeiro. Então assim, essas análises elas vêm através de índices. São índices que você tem um número que ele representa alguma coisa. Esse que é importante, é uma informação. A conta é simplesmente uma conta de divisão. Ela é bem fácil. O que ele vai demonstrar, né? O que nós vamos estudar nessa agenda? A liquidez, tá? O endividamento, a atividade, o nível de atividade e a rentabilidade. São esses 4 itens que nós iremos estudar. Tudo bem? Nós vamos falar item a item o que significa. Primeiro nós vamos começar com a liquidez, né? Quando a gente fala em liquidez, antes de falar no índice de liquidez, eu coloquei essa parte da liquidez que eles colocaram na agenda e até adiantei. Ela está mais à frente, eu até coloquei, né? O que é o conceito de liquidez? Liquidez é o que? A rapidez com que esse bem se transforma em dinheiro, né? Então assim, a liquidez, quanto maior a liquidez, maior a velocidade que se transforma em dinheiro. Então a gente tem um exemplo aí do ativo de maior liquidez. O ativo de maior liquidez é o caixa, que ele já é dinheiro. Ele não tem nem que se transformar. Depois vem o banco, que é rápido. Eu vou lá e saco. Né? O banco demora um pouco mais de tempo. Né? Se eu quiser sacar, eu tenho que ir lá sacar. Ou às vezes a quantidade de dinheiro eu tenho que marcar uma data, tenho que combinar. Então não é assim que eu vou sacar tudo. Né? Agora, é diferente. Quando você tem um ativo de baixa liquidez, por exemplo, um imóvel. O imóvel ele pode até valer mais, só que ele demora para vender. Ele pode demorar até 10 anos para vender. Então ele tem baixa liquidez, tá? O nível de liquidez ele vai de acordo com a liquidez, tá? E a liquidez, o conceito quando a gente fala de índice de liquidez, esses índices de liquidez, né? Ele demonstra o que? Ele demonstra a capacidade de pagamento das dívidas, né? Então assim, essa capacidade de pagamento é o nível de liquidez, né? Você tem que ter dinheiro em caixa para pagar a dívida, tá? Então a liquidez ela vê exatamente isso, tá? Vamos ver aqui, ó, a primeira liquidez, né? Aqui ficou apagado aqui, mas é liquidez, índice de liquidez corrente, tá? É o primeiro índice de liquidez. Esse índice de liquidez ele leva em conta todo o ativo circulante, ou seja, o ativo de alta liquidez, tá? Pelo passivo circulante. O que ele está dizendo? Qual que é a grande sacada? Ele está dizendo, a curto prazo eu tenho dinheiro para pagar? Então, como que faz essa conta, né? É fácil. Pessoal, pega a soma disso aqui, ó. É 300 mais 400, isso aqui dá 733 mil. Pega esse valor que está no ativo circulante, ele está aqui, ó. Está no ativo circulante. Até vou pegar a caneta pra gente circular, certo? Opa, caneta. Pega esse valor aqui e divide por esse inteiro. Pensa o seguinte, são dívidas a curto prazo e recebimentos a curto prazo. Pensa o seguinte, imagine que você tem lá, né, no seu caixinha, na sua caixinha, um dinheiro e você tem as dívidas a curto prazo. Você tem dinheiro para pagar a curto prazo. É isso que ele está dizendo aí. É exatamente isso, mais nada. Basicamente isso, tá? Então ele vai pegar ali 730 mil e vai dividir por essa soma, né? Isso aqui vai dar quanto? Vai dar... Bom, de cabeça fica meio difícil, né? Deixa eu fazer a conta. 430 mil mais 222 mil mais 320 mil. Olha, a conta... Na minha conta aqui tá dando 872 mil. Eu vou até anotar. 872 mil reais. Tá? Que é o passivo. No ativo, se você for pegar 300 mais 433, tá dando 733. Pega a sua calculadora, faz rapidinho. É só fazer a conta. Olha lá. Vamos pegar esse 733 e dividir por 827 mil. Olha, tá dando 0,84, tá? O que significa esse 0,84? Nossa, escrevendo isso aqui, pessoal, desculpa, mas é difícil. É uma experiência incrível. Nunca mais na vida, viu? Vamos lá, o que significa isso? Tá?
eu vou explicar para vocês. Mais vale saber o que significa este índice do que realmente de fato fazer. Fazer é fácil. Você vai pegar dados do balanço patrimonial. Quais dados? Total do ativo circulante e dividir pelo total do passivo circulante, tá? Significa que a cada R$ 1 de dívida que eu tenho no bolso para pagar 84 centavos. É isso que significa. A empresa tá ruim? Olha, eu não digo que a empresa tá ruim não, tá? Porque isso aí a gente tem que levar em conta que a empresa ela tem uma rotatividade aí no seu estoque, ela vai vender, ela vai trabalhar. Agora, se a empresa parar hoje, ela consegue pagar as dívidas a curto prazo? De jeito nenhum. É isso que significa, entendeu? Agora, o que preocupa é quando você tem um índice desse, de a cada R$ 1 de dívida eu tenho 84 centavos, quer dizer, eu não tenho dinheiro para pagar a dívida e eu tenho estoque zerado. Aí é complicado, significa o quê? A empresa pode estar parada. Se a empresa pode estar parada e fechada, ela realmente não vai conseguir pagar. Então ela necessita do estoque. Eu digo mais, você olhando isso aí, é a dependência do estoque, né? Dependência das vendas. Ela depende de vender para poder pagar suas dívidas, né? Então, com isso, ela paradona, ela não paga suas dívidas. A cada R$ 1 de dívida, ela tem 84 centavos. É isso que significa. Basicamente isso. E, professor, e se desse 1,20? A cada R$ 1 de dívida, eu tenho R$ 1,20. Você deve estar se perguntando, então, peraí. Então, nessa parada que teve aí, né? Por causa do vírus, né, do coronavírus. Então a empresa parada, poxa, então 84 centavos? Então, né? Sim, ela tem 84 centavos. Mas a gente nem viria por esse lado. A gente vê, né, esse aqui é o liquidez corrente, tá? Ele leva em conta o estoque. Então, na liquidez corrente, a empresa não está muito boa, porque na liquidez corrente, né, ela não tem estoque, isso aqui me preocuparia. Né? Não portanto por 84 centavos, que eu acho que até razoável, você consegue virar o dinheiro, né? Mas por não ter estoque. Esse vídeo vai demorar um pouquinho mais, porque é uma parte mais delicada, tá? Nós temos esse outro índice de liquidez seca. Esse sim, pessoal, no caso do coronavírus, você estaria mais preocupado, que ele pega qual que é a conta aqui? Ele pega esse ativo circulante e ele diminui, ele deduz o estoque. Aqui no nosso caso, é pegar o ativo circulante e deduzir o estoque, dá na mesma, né? Porque não tem nada no estoque. E aí ele faz a divisão com a passivo circulante. Então vamos supor que a empresa não vende mais nada. A dependência dela do estoque, sem vender, né? Então vamos pegar tudo do ativo circulante, tira o que tem de estoque, sem ela vender. Ela consegue honrar as suas dívidas? Então, é mais difícil. Então, você vai ver o nível de dependência do estoque aí, né? Então, aqui nesse caso, se você for pegar, você vai tirar o quê? Você não vai tirar nada, vai dar o mesmo 85 centavos. Então, vamos supor, numa empresa, normalmente, você fala assim, tá dando 85 centavos, 84 centavos que deu, né? A cada R$ 1 de dívida. Aí provavelmente daria 50 centavos, né? Então assim, você já percebe que uma empresa, só por esse índice, o liquidez seca, que ele tira o estoque, você percebe, é uma conta de divisão simples, ele é tranquilo, tá? Você percebe aí que há uma preocupação muito grande, né? A empresa parada nessa época, então realmente ela não consegue pagar as dívidas a curto prazo, ela começa a ter problemas a curto prazo. Isso não é novidade, se você for pegar um empresário, não é novidade, tá? Para facilitar as contas, eu vou abrir depois um balanço patrimonial, vou fazer uma parte prática dessa aula, né? E a gente vai só tirar os índices, só vou aplicar a conta. Você vai ver que é super simples, é conta de divisão. Mas aonde retirar os valores? Mas essa dúvida, né? Aonde tirar? É do passivo circulante e do ativo circulante. Esse aqui, pessoal, é o outro índice importante quando a gente fala em liquidez, que é o índice de liquidez geral, né? Que a gente já está pegando o exigível total
e dividindo pelo ativo total. E que informação que ele vai dar? Vamos ver, pessoal. Vamos lá. Pessoal, onde que está o exigível total? Ele está aqui no passivo, né? Todo exigível. O que informação que ele está falando? Levando em conta o endividamento a curto prazo, que é o passivo circulante, mais o endividamento a longo prazo, ele está falando o endividamento total, tá? E ele está dividindo pelo ativo, ativo total. Vamos fazer essa conta? Eu vou somar com vocês e eu vou fazer essa conta para ver o significado. E eu vou ler o significado referente a isso, tudo bem? Vamos lá, pessoal. Então, somando, vamos somar primeiro o passivo. Bom, eu tenho a calculadora aqui, olha, 430 mil, mais, vai fazendo aí para você pegando, nós vamos fazer a parte prática, você vai ver que é super simples. Mais 122 mil, mais 320 mil, mais os 4 milhões, é isso? Que esse 4 milhões é o que? O passivo não circulante, tá aqui, ó. Tudo bem? Vou fazer a conta aqui. Pessoal, na minha conta tá dando, ai, de novo, é meio terrível, né? 4 milhões 872. Pessoal, eu vou colocar 4.872, mas na verdade cada mil representa 1 milhão. Não queira judiar do professor, entenda a situação do professor. Que isso aqui eu vou te falar. Quem inventou isso não é possível. Não é possível. Dividido. Agora vamos pegar o total do ativo. Vem cá comigo. 17 mil. Podia ser mais fácil. 373. Tá? Vamos fazer a conta e eu já vou ler para você, tá? Então olha lá, 4.872 também dá na mesma, porque o zero não conta, o zero acaba se cortando. Dividido por 17.373. Essa aula era mais teórica, mas mesmo assim a gente mostra. Então olha o que está dando para mim. Vamos ler, vamos entender a leitura. Então nessa parte não vamos nos atentar tanto à conta, atentar aonde tira os valores e a leitura, tá? Depois a gente vai fazer a parte prática, vai retomar isso aí. 0,28. Pessoal, quem viu minhas aulas passadas sabe que esse 0,28 representa 28%. Agora, 28%, o que é? Então, as dívidas totais representam 28% do meu ativo. Deu para entender? Então, eu tenho 28% de endividamento. O meu nível de endividamento é de 28%. Tá? Então, aí você já consegue ver o nível de endividamento para com terceiros, que é de 28%. Bacana, né, pessoal? Você saber a porcentagem da sua empresa que está devendo. De toda a sua empresa, o nível de endividamento é de 28%. É bacana esse índice de endividamento geral, né? Que é conhecido, né? Ou liquidez geral, índice de endividamento geral. Tá? Além do endividamento geral, nós temos aqui esse índice de cobertura de juros, outro indicador, tá? Então aqui a gente, na verdade, esses indicadores eles são utilizados para monitoração, o monitoramento da empresa, tá? Monitoramento da empresa. Vamos lá. Então esse índice aqui, o de cobertura de juros, você vai tirar no DRE. Você vai tirar as informações do DRE, tá? Não mais do balanço patrimonial, e sim do DRE. É como eu falei, os dois mais importantes são o demonstrativo de resultado do exercício e o balanço patrimonial. Não estou tirando, os outros também são importantes, tá? Mas esses aqui são os mais utilizados aí na maioria dos indicadores, tá? Então olha aqui, ó. O que você vai fazer? Você vai pegar o lucro antes dos juros e do imposto de renda
Esse lucro antes dos juros e do imposto de renda é este aqui, ó. Tá ok? Não sei se está dando para ver. Tá aqui, ó. É esse lucro aqui, tá? Você vai pegar este lucro, que é 2.737.000, e você vai dividir com as despesas com juros, tá? Imposto em geral. Então você vai pegar e dividir com esse aqui, ó. É esse que está no círculo aqui, tá? Então vamos fazer. Eu vou fazer aqui e nós vamos ler o que significa novamente, tá? Então eu vou pegar aqui e vou falar assim, ó, o lucro foi de quanto? 2.737. Você não precisa colocar, precisa 000, que aqui, ó, ele não tem o 000, tá vendo? Dividido por 520.030 reais. Vamos lá, eu vou ler para você, eu vou colocar aqui o resultado e vou ler o que significa. O mais importante, bem que eu vou falar o que significa de novo lá na aula 5,26, tá aqui. Pessoal, o que significa esse 5,26? É o índice de cobertura, o quanto que ele cobre esses juros. Significa que esse lucro ele cobre em 5,2 vezes os juros, entendeu? Ele é 5 vezes 5,2, 5,3, né? 5,3 vezes maior do que os juros. Ele consegue cobrir com uma gordura muito grande, tá? Se tivesse dando menor que 1 seria um índice ruim aí, você não consegue cobrir os juros. Vamos supor, eu estou lucrando, meu lucro operacional é 100 e meus juros é 200, 0,5 daria, né? Ou seja, chega nos juros, fica negativo, eu fico devendo, eu não consigo cobrir os juros, é isso que significa, tá? É um índice também importante, tá? Nós temos esse outro índice também muito importante, que é o de margem líquida. Margem líquida também super importante, pessoal. E ele é super simples, é tudo conta de divisão. Você vai pegar a fórmula e vai utilizar essas fórmulas aí, tá? É o lucro líquido que você vai pegar sobre as vendas. Olha lá, pessoal, lucro líquido, lucro final que nós temos aqui é o lucro líquido sobre as vendas. E é uma margem líquida, né? Então aí você vê o nível de lucratividade. Quanto que você vai vender? Total das suas vendas, quantos por cento você lucra? É isso que eu pergunto, né? Então eu vou lucrar. A pergunta é, eu vendi 10 mil, beleza, 10 mil, então eu tenho 10 mil de lucro? Não, em média não, né? Então vamos pegar lá embaixo. Então eu vou fazer 2.216.970 reais dividido pelos 10 milhões. Olha lá, o quanto que vai me dar? Eu fiz uma coisinha errada aqui na calculadora, aguardem. Aqui, peraí, 10 milhões. Agora sim. Pessoal, deu 0,22. Eu não sei se vocês estão lembrados. No primeiro módulo eu comentei sobre isso aqui, ó. Isto aqui virar porcentagem. E eu falei da importância disso, por causa dos índices também, tá? Os índices, eles demonstram uma informação. Significa, o que significa isso aqui? Que no total das vendas, o meu lucro é de 22%. Olha que bacana. Professor, então, com essa informação eu consigo saber bastante coisa? Sim. Digamos que eu venda 40 milhões. Olha lá, eu vou colocar aqui na calculadora 40 milhões vezes, coloca na sua calculadora 40 milhões vezes, coloca 22 e o sinal de porcentagem. Coloca lá para você ver. Tá? Na minha calculadora, ela é científica, eu coloco 0,22 vezes 0,22. Se eu vender 42 milhões, o meu lucro final vai ser de 880 mil reais. Opa, desculpa, 8 milhões e 800 reais. O ponto de vista, né, não foi muito bem claro.
R$ 8.800.000. Esse é o meu lucro, tá? Eu não vou lucrar 40 milhões, eu vou lucrar R$ 8.800.000, quase 9 milhões. Esse é o meu lucro, tá? Olha a importância. Se você faz um planejamento, você sabe que você vai lucrar 10 milhões, você sabe que você vai lucrar 20 milhões, 15 milhões no seu faturamento. Qual é o meu lucro? Eu já consigo perceber, eu consigo projetar. Não que vá ser esse, muda muito. Mas ele está falando uma margem líquida. A margem líquida ela é importante, porque ela dá a porcentagem daquilo que você vai ganhar. Então olha que importância esse índice, né? Então se você tem um custo muito pesado aqui, ó, quer dizer, a sua eficiência na lucratividade muda, né? Então ele mostra, né, o nível de lucratividade que você tem nessa empresa. A eficiência em gerar lucro, né? Eficiência no quê? De produção? Não, de gerar lucro. Olha que importante, que leitura bonita que tem um índice desse. Como é importante você ter um índice desse, né? Deixa esse índice, se você for uma pequena empresa, tenta fazer a contabilidade certinha e colocar esses índices, né, de monitoramento. Se você vem melhorando o seu nível de lucratividade ou baixando ao longo do tempo. Então você implantou alguma coisa, uma coisa foi legal, baixou o nível de lucratividade. Implantou uma coisa, foi legal, aumentou meu nível de lucratividade. E aqui são os índices voltados à atividade, à eficiência, né, e ao nível de atividade econômica de uma empresa. Então, o primeiro, ele te dá dois índices, né? Se não me engano, né? Ele manda dois índices lá. Não, é um índice só, se não me engano. Não, são dois índices que ele falou. Se não me engano, é o giro de estoque, tá? E o outro índice, tá? É a idade média do estoque, se não me engano. Mas vamos lá, vamos nos slides aqui, a gente vai falando. Olha aqui, ó, o giro de estoque. O que significa? O giro de estoque ele mede a rotação do estoque. Quanto que se renova o estoque? É o nível de renovação do estoque, tá? Dentro de um período. Você pode fazer no mês, quantas vezes que se renova no mês. Você pode fazer anual, você pode fazer trimestral. Normalmente se faz aí trimestral, né? Se quer fazer mensal, também é interessante também. Né? Mede a rotação ou a liquidez do estoque. Olha que palavra interessante. Liquidez do estoque, né? E a gente viu claramente o conceito de liquidez, né? O nível de liquidez. Um estoque demorado para sair, ele tem baixa liquidez. Um estoque que vende rápido, ele tem alta liquidez, tá? Ou seja, a rapidez com que são vendidas as coisas, né? É interessante esse giro de estoque. Dá para ser feito também, se você tiver o carinho em fazer esse nível de liquidez por tipo de produto. Você consegue perceber claramente que um produto vende mais rápido do que o outro com esse giro de estoque. Olha que interessante. Então não é questão, a conta aqui ela é muito básica, é divisão, tá? Mas o que vale mais a informação. Olha que riqueza de informação que traz esses níveis, né? Esse giro, esses índices financeiros. Por isso que eu gosto de finanças, né? Acabei fazendo aí pós-graduação em finanças por causa disso, por causa assim, a riqueza de informação que traz para a administração. E ele consegue mensurar em valores. Isso eu acho fantástico. Então olha lá, como que eu faço essa conta fantástica? Eu pego giro de estoque, que é um índice, tá? Eu pego custo de produto vendido, certo? Aonde que eu pego, professor, o custo de produto vendido? Lá no DRE, tá? E o estoque, professor, aonde que eu pego o estoque? No balanço patrimonial. Então eu vou no DRE, ali tem o custo. Eu pego no estoque e eu pego o estoque total. O estoque está zerado. Eu não coloquei nada porque o estoque está zerado. Tudo bem? Tá? Eu vou colocar valores fictícios. Então não perca a próxima videoaula. Eu vou pegar um balanço real e nós vamos analisar. E nós vamos conversar. Eu vou colocar os índices e nós vamos conversar sobre essa empresa e você vai ver que é bem rica a informação, tá? Então vamos ver que vamos supor que o custo ele foi de 4 milhões. Eu estou chutando aqui valores só para a gente interpretar o que significa. E eu vou dividir pelo estoque. E eu chego lá no estoque, ele tem
200 milhões, tá? 200 milhões, não. Vamos colocar 2 milhões, tudo bem? Tá? 2 milhões. Pessoal, vai dar 2. Significa que o estoque, ele se renova 2 vezes, ele se renova uma vez inteirinho. Vende todo o estoque e ele se renova outra vez. Ele se renova 2 vezes. Olha que bacana, ele tem um giro de 2 vezes. Um giro muito forte, tá? Agora vamos fazer, digamos que é 20 milhões, tá? 4 milhões é o meu custo e 20 milhões. Aí já vai dar diferente, vai dar 0,2. Significa que a minha renovação de estoque por mês é de 20%. Num mês eu consigo consumir 20% e fica uma grande parte parada. Pessoal, 0,2 significa muito estoque parado. Muito estoque parado é dinheiro parado. 20%, não seria mais interessante aí talvez ver aí o que vende mais, o que vende menos, né? Comprar menos, empatar menos dinheiro aí nesse estoque, porque está virando pouco estoque, ou estimular as vendas, né? Então 20% só é muito pouco, né? O legal seria o que? Ali uns 30, 40%, aí seria bacana, né? Nossa, seria tudo que eu compro no mês eu vendo no mês. No mês seguinte é assim por diante. É perfeito, tá? Então, assim, o objetivo é melhorando esse índice. Quanto maior esse índice, melhor. E eu vou colocar essa observação. Quanto maior, uma setinha para cima, melhor. Opa, setinha para cima. Escrever aqui, nem a pau, né? Quanto maior, menor. Melhor. Então tem índices que quanto menor, melhor, né? Agora esse índice, quanto maior, mais interessante. E o próximo é a idade média do estoque, pessoal. A idade média do estoque, pessoal, é muito interessante. Aqui, ó, para saber quanto tempo em média os produtos ou materiais eles ficam no estoque da empresa. Olha que bacana, né? Para quê? Ué, quer saber ali, né? Nossa, eu vou comprar um produto perecível, será que vai vender antes, depois? Ele fica em média 5 dias no estoque. Olha que informação rica, né? Ele fica em média 3 meses no estoque para vender. Em média, ele demora 7 anos para vender. Que bacana, né? Produto bacana esse aí, né? O tempo em média que demora para vender, né? Então, é isso aí, né? Então, você vai pegar o que? Você vai dividir, basta dividir os 360, são os 360 dias no ano, né? Ano contábil, pelo giro do estoque, tá? O giro do estoque é esse aqui, ó. E você vai ter aqui, ó. Esse é o giro do estoque. Você vai pegar este valor aqui e vai colocar aqui embaixo. Aqui foi um valor fictício, né? Um valor fictício. E ele pegou os 360. É sempre... Eita, nós. Bom, 360. É sempre 360? Sim, sempre 360. Nesse caso deu 65 dias. Ele dá mais ou menos. Você arredonda, porque não existe 64, alguma coisa. Existe 65 dias. Pessoal, em média, demora 65 dias para um produto ser vendido. Que interessante, né? Pessoal, são índices. Se você for ver, tudo conta de divisão, tá? Tudo conta de divisão. Convido vocês aí, tá? Até a ver o outro vídeo pra gente aí fechar essa parte. E vocês vão ver que é super simples. Vou colocar um indicador do lado do outro e a gente vai fazer uma leitura frente a um balanço e a um DRE de uma empresa conhecida. Vou pegar uma empresa conhecida aí e vou gravar esse vídeo para vocês, tá bom? Parece ser complicado, não é, mas a riqueza que traz essas informações é muito grande. Então esse vídeo demorou um pouquinho mais, tá? Apesar de ser bem básico tudo, mas ele é uma agenda um pouco mais demorada, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, pessoal. O próximo vídeo vamos colocar aí, vamos pegar um balanço, vamos pegar as informações e é legal você também fazer um teste, pegar as informações e fazer esse teste. Valeu, pessoal. Um abraço, beijo a todos, né?